A piloto agarrou o telefone com força, sua voz cheia de irritação. Tem um garoto negro causando problemas na sala dos pilotos. Venham aqui imediatamente. Ela virou-se para encarar o menino friamente, gritando: Saia daqui, este lugar não é para você. A capitã Renata Oliveira encarou fixamente Lucas Santos, o adolescente de 16 anos que nervosamente segurava seu crachá de visitante. Estou apenas esperando minha guia. Ela disse que eu podia ficar aqui. Não me importa o que alguém te disse. Oliveira interrompeu bruscamente e imediatamente falando em seu rádio. Segurança, venha para a sala dos pilotos agora. Temos uma pessoa não autorizada aqui. Lucas ficou paralisado, o medo tomando conta de seu coração. Ele só estava sentado ali assistindo TV, esperando. Era isso um crime? Lucas, o estudante negro de 16 anos, com olhos brilhantes e mente aguçada, sorriu levemente enquanto olhava para o crachá especial preso em sua camisa. Era uma oportunidade que ele havia conquistado depois de superar centenas de outros candidatos, alcançada através de uma redação apaixonada que demonstrava seu profundo amor pela aviação. Desde criança, Lucas conseguia identificar diferentes tipos de aeronaves apenas pelo som dos motores, desenhar com habilidade os painéis de controle complexos de aviões modernos e, frequentemente, passava horas sentado junto à janela, fascinado pelas rotas de voo dos aviões que cruzavam o céu. Agora, estando nesta sala reservada para pilotos de verdade, seu coração acelerava de emoção e nervosismo. Lucas recostou-se na cadeira, seu olhar fixo na tela da TV, que mostrava um documentário sobre a história da aviação comercial, completamente alheio ao mundo ao seu redor. A porta, de repente, se abriu com estrondo, arrancando Lucas de seu devaneio apaixonado. Na entrada estava uma mulher em um uniforme impecável de piloto, seus ombros adornados com 4 listras douradas que sinalizavam autoridade e experiência. Era a capitã Renata Oliveira, uma piloto veterana com mais de 20 anos de serviço. Na TAM, Lucas imediatamente notou o olhar surpreso, mas desconfiado em seus olhos quando ela entrou. A capitã Oliveira franziu a testa, caminhando rapidamente em direção a Lucas, cada passo como uma lâmina fria cortando o ar. Sua voz soou áspera e cortante, o suficiente para fazer Lucas se sobressaltar. Você? Quem deixou você entrar aqui? O que está fazendo na sala dos pilotos? Lucas levantou-se instintivamente, seu coração acelerado, tentando permanecer calmo e educado enquanto explicava. Olá, senhora, sou Lucas Santos. Faço parte do programa de exploração de carreira da TAM. Estou apenas esperando minha guia voltar. Oliveira sorriu com desdém, seus olhos revelando nada além de desprezo e dúvida. Exploração de carreira? Este não é um lugar para brincadeiras, especialmente não para alguém como você. Saia imediatamente. Suas palavras foram como um tapa no rosto, deixando Lucas atordoado. Ele levantou desajeitadamente sua mão, apontando para seu crachá. Mas senhora, eu tinha permissão para esperar aqui. Tenho um crachá e a dona Teresa do RH. Antes que Lucas pudesse terminar, a capitã Oliveira rapidamente arrancou o crachá de seu pescoço, fazendo a correia arrebentar com um som agudo. Ela virou o crachá e o examinou antes de declarar, furiosamente, um crachá falso. Eu sabia. Um garoto como você não tem o direito de estar nesta área restrita. Isso é uma grave violação de segurança. O rosto de Lucas perdeu a cor, chocado e aterrorizado pela acusação severa. Ele nem teve chance de processar a situação quando Oliveira pegou seu rádio e friamente chamou a segurança do aeroporto. Preciso de assistência imediatamente. Na sala dos pilotos. Temos um intruso em área restrita, provavelmente usando um crachá falso. Esta é uma situação séria. O coração de Lucas apertou, seu corpo inteiro tremendo.
Olhares curiosos começaram a se juntar do lado de fora da sala. A acusação infundada, mas firme da capitã Oliveira estava transformando o que deveria ser o dia mais importante da vida de Lucas em um pesadelo, apenas por causa de sua cor de pele, apenas por causa do preconceito profundamente enraizado de um adulto. O sonho de toda a vida de Lucas agora estava por um fio, e o futuro brilhante pelo qual ele tanto lutou poderia ser destruído em um instante. Lucas permaneceu imóvel, seus olhos vermelhos, mas segurando as lágrimas com toda a sua força. Ele entendeu que a tragédia acabava de começar. O som crepitante do rádio da capitã Oliveira quebrou o silêncio da sala de descanso, imediatamente atraindo a atenção dos funcionários do aeroporto próximos. Lucas ficou paralisado, sentindo todos os olhares lentamente se voltando para ele, cada olhar como uma agulha espetando sua autoestima. Ele reuniu toda a coragem possível e deu um passo à frente, sua voz tremendo com uma mistura de confusão e nervosismo. Senhora, eu não usei um crachá falso. A dona Teresa do departamento de RH me trouxe pessoalmente aqui. Estou esperando há quase 20 minutos e não fiz nada de errado. Mas a capitã Oliveira não deu atenção às palavras de Lucas. Seus olhos estavam gelados, completamente indiferentes ao pânico claramente estampado no rosto dele. Ela segurava o crachá firmemente em sua mão, erguendo-o como se fosse evidência de um crime grave que acabara de descobrir. E virou-se para a porta, levantando a voz para se dirigir aos funcionários do aeroporto e pilotos que se reuniam. Atenção todos! Somos constantemente treinados para identificar e prevenir ameaças à segurança. Este é um caso típico. Um jovem usando um crachá falso para se infiltrar na área dos pilotos, possivelmente coletando informações confidenciais ou planejando sabotar propriedade da companhia aérea. Murmúrios percorreram a multidão, e alguns começaram a olhar para Lucas com suspeita e claro desdém. O sentimento de isolamento rapidamente o dominou, seu coração batendo forte de raiva e impotência diante da injustiça que estava sofrendo. Lucas vasculhou a sala com os olhos, esperando ver Dona Teresa ou alguém que pudesse confirmar sua inocência, mas ninguém se manifestou. Naquele momento, o som de passos apressados ecoou pelo corredor. 2 oficiais de segurança do aeroporto entraram, com expressões sérias, aproximando-se rapidamente de Lucas, conforme indicado pela capitã Oliveira. Ela apontou diretamente para Lucas, falando com um tom firme e inabalável. É ele. Quero que vocês 2 o levem daqui e façam uma revista completa. Tenho certeza de que isso é uma violação intencional de segurança. Um dos oficiais, um homem de meia idade com expressão severa, examinou Lucas de cima a baixo antes de falar em tom firme, mas profissional. Rapaz, por favor, venha conosco. Precisamos verificar sua identidade e esclarecer a situação. Lucas instintivamente deu um passo para trás, sua voz falhando de medo, mas esforçando-se para permanecer calmo e lógico. Eu realmente tinha permissão para estar aqui. Faço parte do programa de experiência em aviação. Por favor, contatem a Dona Teresa. Não estou mentindo. Mas a capitã Oliveira interferiu novamente, cortando impiedosamente a última esperança de Lucas. Seu olhar afiado não oferecia simpatia ou dúvida em seu julgamento. Não quero perder mais tempo. Ele violou uma área restrita, carregando um crachá falso e tem feito desculpas não verificadas. Vocês precisam lidar com isso imediatamente. Isso é sobre segurança de voo. Não pode ser tratado levianamente. Suas palavras soaram como uma sentença sendo proferida ali mesmo, e Lucas foi jogado em um estado de pânico. Tudo ao seu redor parecia girar fora de controle. Suor começou a formar-se em sua testa, enquanto o peso completo do pesadelo se abatia sobre ele.
A injustiça era flagrante diante dele, mas ele não podia fazer nada para lutar ou mudar a situação. Quando os dois oficiais de segurança se aproximaram, Lucas pegou seu celular tremendo, sua voz falhando, enquanto implorava: "Por favor, deixem-me ligar para meu pai. Ele pode explicar tudo." Oliveira fez uma careta com desdém, cruzando os braços, e falando em tom zombeteiro que só Lucas podia sentir o peso total do desprezo. "Vá em frente, ligue para ele, embora eu tenha certeza de que seu pai não poderá ajudar nesta situação. Vou garantir que seus pais, provavelmente trabalhando como faxineiros aqui, sejam demitidos por deixar seu filho causar problemas no aeroporto." A sala caiu em silêncio diante de sua crueldade e preconceito flagrante, mas ninguém ousou defender Lucas. Ele permaneceu imóvel, os olhos marejados, mas sem chorar, suas mãos tremendo enquanto discava o número de seu pai. Cada toque prolongado ecoava no silêncio, cada segundo parecendo se estender para sempre, amplificando a tensão e a tragédia. Naquele momento, Lucas só podia esperar que seu pai chegasse a tempo para salvá-lo do abismo desta injustiça cruel. O toque do telefone parecia interminável, cada som apertando o coração de Lucas com ansiedade. Seus olhos estavam fixos na tela do telefone, esperando nervosamente pela voz familiar de seu pai. Mas naquele exato momento, quando a realidade estava ficando mais sombria do que nunca, belas memórias do passado subitamente inundaram sua mente, suavizando gentilmente a dor que rasgava seu coração. Lucas lembrou-se vividamente da primeira vez que entrou em um avião. Foi no seu 6º aniversário, e seu pai, Ricardo Santos, havia acabado de assumir um cargo importante na Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Para celebrar o aniversário do filho, ele secretamente organizou um tour especial no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Naquela época, Lucas era apenas um menino pequeno, com olhos brilhantes, em pé sob a asa do imenso Boeing, observando o avião subir ao céu como um poderoso e majestoso pássaro de metal. Ele lembrou da sensação naquele momento, um sentimento que era ao mesmo tempo espantado e feliz, misturado com um desejo profundo de conquistar os vastos céus. Depois daquele tour especial, Lucas constantemente perguntava a seu pai sobre tudo relacionado à aviação. Ele ficou fascinado com a forma como esses aviões gigantes deslizavam tão suavemente pelo céu, os princípios da aerodinâmica e como os pilotos conseguiam navegar os aviões com segurança através de céus tempestuosos. Apesar de seu trabalho ocupado, gerenciando a segurança de voo em todo o país, Ricardo sempre arranjava tempo para sentar-se ao lado de seu filho, explicando pacientemente cada detalhe em profundidade. E em cada conversa, ele sempre dizia uma coisa a Lucas: que ele poderia se tornar um grande piloto se fosse corajoso e persistente o suficiente. Nos meses seguintes, Lucas começou a encher seu quarto com modelos de aviões de todos os tamanhos, desde aviões clássicos como o Wright Flyer, até as aeronaves mais avançadas do mundo, como o Boeing Dreamliner e os jatos Airbus. As paredes de seu quarto rapidamente se cobriram de pôsteres de aviões, diagramas de motores e informações históricas sobre a indústria da aviação. Seu pai uma vez sorriu e brincou que seu quarto parecia um mini museu de aviação. Não apenas uma paixão, Lucas também tornou real seu sonho de se tornar piloto através de treinamento árduo. Ele frequentemente usava softwares simuladores de voo, praticando pacientemente manobras básicas, aprendendo a decolar e pousar e gradualmente progredindo para lidar com cenários de emergência em voos virtuais. Muitas vezes, sua mãe tinha que lembrar Lucas de ir para a cama cedo, já que ele ficava acordado até tarde praticando suas habilidades de voo no computador. Mas Ricardo, por outro lado, sempre encorajava silenciosamente seu filho, sabendo que,
Cada hora gasta praticando aproximava Lucas um pouco mais de seu grande sonho. No entanto, o caminho para esse sonho não foi sem desafios. Lucas encontrou dúvida das pessoas ao seu redor, comentários de pessoas que não acreditavam que um garoto negro poderia aspirar a se tornar um piloto. Durante esses momentos, Ricardo sempre aparecia no momento certo, colocando uma mão firme no ombro de seu filho e olhando em seus olhos com determinação inabalável. Lucas, outros podem duvidar de você, mas nunca permita duvidar de quem você é. Você pertence ao céu e o céu sempre estará aberto para você. Essas palavras encorajadoras ajudaram Lucas a superar seus momentos mais difíceis. E quando a maior oportunidade surgiu, o processo de seleção para o Programa Especial de Experiência em Aviação da TAM para estudantes excepcionais, Lucas sabia que não podia deixá-la escapar. Ele passou semanas preparando sua redação de candidatura, escrevendo sobre sua paixão pela aviação, as experiências inesquecíveis com seu pai e, acima de tudo, seu ardente desejo de se tornar piloto. No dia em que os resultados foram anunciados, Lucas estava tão nervoso que não conseguia abrir a carta sozinho. Foi Ricardo quem teve que encorajá-lo e abrir a carta para ele. No momento em que seu pai sorriu radiante e disse a Lucas que ele havia vencido centenas de candidatos para ser escolhido, Lucas não conseguiu conter as lágrimas. Não foi apenas uma vitória. Foi uma confirmação de seu sonho e dos anos de esforço incansável que ele havia dedicado. Lucas abraçou seu pai fortemente, chorando de imensa alegria, agradecendo silenciosamente por ele sempre acreditar nele e estar ao seu lado através dessa jornada desafiadora. Mas Lucas nunca imaginou que hoje, o primeiro dia do programa especial, um dia que deveria ter sido o maior ponto de virada, se transformaria em um pesadelo. A dúvida e o preconceito da capitã Oliveira pareciam facas afiadas, cortando lentamente o sonho mais puro de Lucas, pedaço por pedaço. As coisas que ela disse, sua atitude, tudo parecia declarar que seu sonho seria sempre limitado por sua cor de pele e origem. Lucas apertou o telefone com força, tentando engolir o nó em sua garganta. Ele lembrou das palavras de seu pai e silenciosamente disse a si mesmo para ser forte, para permanecer firme na proteção do sonho que ele havia nutrido por tantos anos. Porque agora, mais do que nunca, Lucas entendeu que a verdadeira batalha por seu sonho havia começado. E não importa quão desesperadoras as circunstâncias se tornassem. Lucas ainda acreditava que seu pai chegaria a tempo para resgatá-lo da escuridão que o preconceito e a injustiça haviam lançado sobre ele. As belas memórias de seu pai e o sonho de voar, que acabavam de acalmar parte do medo de Lucas, foram imediatamente extintas pelos passos poderosos da equipe de segurança do aeroporto. 2 homens em uniforme cinza entraram rapidamente na sala. Seus rostos frios e sérios, seus olhares penetrantes, como se observassem um verdadeiro suspeito. Lucas instintivamente deu um passo para trás, sentindo como se tivesse cometido algo seriamente errado, embora não pudesse entender exatamente o que. Um dos oficiais de segurança, um homem alto com expressão severa, olhou brevemente ao redor da sala antes de fixar seu olhar firmemente em Lucas. Ele se aproximou com determinação, sua voz clara, mas cheia de ameaça ao falar: "Rapaz, você precisa se explicar imediatamente. Como entrou nesta sala dos pilotos?" Lucas engoliu em seco, tentando controlar sua respiração que estava ficando rápida. Seus olhos estavam arregalados de medo, mas ele ainda lutava para manter um pouco de calma. Ele respirou fundo e falou lentamente: "Sou Lucas Santos, faço parte do programa de experiência profissional da TAM. Fui trazido aqui pela dona Teresa do RH, mas ela saiu para resolver um assunto urgente." O oficial de segurança ouviu sua
explicação e então virou-se para a capitã Oliveira, como se buscasse confirmação da veracidade da declaração de Lucas. Mas ao invés de reconhecer ou reconsiderar calmamente a situação, Oliveira balançou levemente a cabeça, deu de ombros com uma expressão zombeteira e respondeu com um tom frio e cético: "Trabalho nesta companhia aérea há quase 20 anos. Nunca aconteceu de um estudante entrar na sala dos pilotos sem supervisão. O crachá dele parece falso. Verifiquem com cuidado. Vocês verão claramente." Essa declaração atingiu o cerne da confiança de todos e imediatamente mudou a atitude da equipe de segurança. O homem alto se aproximou mais de Lucas, seus olhos cheios de dúvida. "Entregue seu crachá e explique onde conseguiu este distintivo. Quem deu isso a você?" Lucas abriu tremulamente o bolso de sua jaqueta, procurando sua pequena carteira que continha sua identidade estudantil. Ele tentou novamente explicar da forma mais clara e sincera possível. "Não estou mentindo. Dona Teresa me deu este crachá esta manhã com meu nome e foto. Por favor, vocês podem ligar para a Dona Teresa para verificar o que estou dizendo. Realmente não tenho más intenções." No entanto, sua explicação sincera foi abafada pelos sussurros de dúvida dos outros funcionários e pilotos que cada vez mais se reuniam ao redor da porta. Seus olhares curiosos e céticos estavam misturados. Com cautela, todos direcionados a Lucas, como se apenas olhando para ele pudessem determinar se ele era inocente ou culpado. Ninguém falou em sua defesa, ninguém disse uma palavra para confirmar que ele estava dizendo a verdade. Lucas percebeu dolorosamente que estava completamente sozinho nesta batalha contra o preconceito. A capitã Oliveira, explorando totalmente a vantagem psicológica ao seu lado, falou novamente com uma expressão séria, enfatizando deliberadamente o perigo imaginário. "Olhem com atenção. É exatamente assim que pessoas com más intenções se infiltram em áreas sensíveis como esta. Não podemos nos dar ao luxo de sermos descuidados, especialmente quando a segurança da aviação deve sempre ser uma prioridade máxima. Quem pode garantir que ele não tem planos mais perigosos?" Essas acusações infundadas imediatamente criaram uma onda mais forte de dúvida nas mentes de todos os presentes. Alguns pilotos começaram a balançar a cabeça com irritação, seus olhos parecendo culpar Lucas por causar o problema. Outros discretamente pegavam seus celulares para tirar fotos ou vídeos, sua curiosidade tingida com intenção maliciosa. Lucas sentiu seu coração despedaçar-se em desespero. O absurdo, a injustiça e o preconceito criaram uma enorme pressão que pesava sobre ele. O oficial de segurança alto deu mais um passo à frente, pressionando Lucas contra o canto da parede. Ele estendeu a mão, sua voz fria e inabalável, não mostrando misericórdia. "Teremos que levá-lo daqui para uma verificação mais completa. Se continuar se recusando a cooperar, teremos que considerar isso como resistência contra a aplicação da lei." Lucas podia sentir claramente a pressão aterrorizante de suas palavras e ações. Ele percebeu que havia caído em uma armadilha de dúvida pesada demais e intensa. Lucas nunca havia imaginado que o sonho puro que construíra durante toda sua infância poderia desmoronar tão rapidamente apenas por causa de um olhar preconceituoso de um estranho. Ele respirou fundo, suas lágrimas ameaçando cair, mas ele tentou contê-las. Em desespero, Lucas mais uma vez olhou para seu telefone, esperando que seu pai aparecesse a tempo para ajudá-lo a escapar desta situação terrível. Mas a tela do telefone permaneceu dolorosamente silenciosa, e Lucas percebeu naquele momento que estava completamente sozinho, preso na mais amarga teia de dúvida que já enfrentara em sua vida.
Os olhos de Lucas vasculharam a sala de descanso, procurando desesperadamente por qualquer sinal de simpatia no mar de pessoas que o cercavam. Mas tudo o que recebeu foram olhares frios e desconfiados, ou, pior ainda, a indiferença dolorosa daqueles ao seu redor. Ele nunca havia se sentido tão completamente só, como se toda a confiança e esperança que construíra ao longo dos anos tivessem de repente desaparecido em poucos momentos fugazes. Ele foi empurrado para um canto, suas costas pressionadas contra a parede fria, suas mãos apertadas firmemente, como se tentasse se agarrar ao último vestígio de compostura que lhe restava. O oficial de segurança alto nunca tirou os olhos de Lucas, seu olhar duro e severo, enquanto seu colega rapidamente murmurava algo em seu rádio. A capitã Oliveira estava a poucos passos, braços cruzados, uma expressão presunçosa em seu rosto. Ela olhou para Lucas, um olhar de satisfação cruzando seu rosto ao ver o medo e o pânico no dele. Oliveira deu um passo à frente, deliberadamente deixando sua voz ecoar claramente pela sala, garantindo que todos pudessem ouvir. É exatamente por isso que eu sempre alerto que nunca, jamais devemos ser descuidados, nem por um segundo, com a segurança do aeroporto. Ele pode parecer inofensivo, mas quem sabe o que se passa dentro de sua cabeça? Um momento de descuido poderia levar a consequências inimagináveis. Suas palavras atingiram Lucas como uma lâmina fria no coração, transformando-o de um estudante apaixonado com sonhos nobres em uma ameaça perigosa aos olhos de todos ao seu redor. Lucas podia ver o medo, a preocupação e até raiva nos rostos dos pilotos e funcionários do aeroporto, as mesmas pessoas que ele havia admirado minutos atrás e às quais aspirava a ser semelhante. Incapaz de suportar mais, Lucas tentou falar, novamente com voz trêmula, rouca, mas cheia de desespero. Por favor, posso ligar para meu pai? Juro que não fiz nada de errado. Ele pode confirmar isso, por favor. O homem de segurança olhou para ele por um longo momento, então, relutantemente, assentiu. Lucas pegou rapidamente seu telefone, suas mãos tremendo tanto que quase não conseguia discar o número de seu pai. Seu coração batia selvagemente, sua respiração vinha em curtos suspiros, e cada toque do telefone apenas aumentava seu medo. Lucas rezava silenciosamente para que seu pai atendesse imediatamente, mas cada toque parecia se estender como se desafiasse sua paciência a se romper. Enquanto esperava, Oliveira continuava falando com os outros ao seu redor em uma voz cheia, de cautela exagerada, deliberadamente semeando dúvida na mente de todos. Fomos especificamente treinados para situações como esta. Pessoas com más intenções sempre tentarão parecer inocentes, sempre usando explicações lógicas para esconder seus verdadeiros motivos. Vi muitas situações similares nos últimos 20 anos. Acreditem em mim, o jeito como ele está agindo é definitivamente suspeito. As pessoas começaram a sussurrar entre si. Seus olhos mais uma vez se voltando para Lucas, cheios de mais dúvida e desconforto do que antes. Eles não o viam mais como um adolescente inocente, mas como uma verdadeira ameaça, alguém a ser temido e evitado. Nunca Lucas havia imaginado que em um piscar de olhos, todo o seu futuro, pelo qual ele havia trabalhado tão arduamente, poderia estar em risco de desaparecer por causa de uma acusação infundada de uma completa estranha. Lucas sabia muito bem as consequências de algo assim. Apenas um momento sendo considerado uma ameaça à segurança da aviação fecharia para sempre a porta para seu sonho de se tornar piloto. Reputação, bolsas de estudo, oportunidades de carreira, tudo se dissolveria em nada por causa de um momento de preconceito cruel. Finalmente, o telefone parou de tocar e a voz familiar de seu pai soou com força. Lucas, o que está acontecendo? Mas ouvir a voz de seu pai
só fez Lucas entrar em pânico ainda mais, suas emoções o dominando enquanto lutava para articular as palavras claramente. Pai, estou no aeroporto e estão dizendo que entrei ilegalmente na sala dos pilotos. Eles não acreditam em mim, não sei o que fazer. Houve um súbito silêncio na outra ponta e por um breve momento, Lucas sentiu como se seu coração tivesse parado. Após uma pausa, seu pai, Ricardo Santos, falou firme e com calma resoluta. Lucas, fique calmo. Estou a caminho. Não saia desse lugar. Vou cuidar disso pessoalmente. Essa breve declaração de seu pai fez Lucas romper em lágrimas, tanto aliviado quanto aterrorizado pelo que acabara de passar. Oliveira viu Lucas chorando e sorriu com desdém, falando alto o suficiente para que todos ouvissem. Então você teve que chamar seus pais, afinal, hein? Todos são assim. Você deveria ter conhecido seu lugar desde o início. O insulto feriu Lucas, mas ele não podia fazer nada além de permanecer em silêncio, esperando que seu pai viesse em seu socorro. Nunca ele havia desejado tanto a chegada de seu pai, pois agora seus sonhos que ele havia nutrido por tanto tempo estavam à beira da destruição total. E seu pai era o único que poderia tirá-lo deste pesadelo. Os sussurros contemptíveis da capitã Oliveira ainda ecoavam claramente. Nos ouvidos de Lucas, cada palavra fria cortando seu coração como uma faca afiada. Parecia que chamar seu pai para ajudar não só não melhorou a situação, mas aumentou a suspeita e os olhares críticos da multidão. Oliveira reconheceu a fraqueza de Lucas, e ela não desperdiçou oportunidade para explorá-la ao máximo. Oliveira deu mais um passo para o meio da sala, ficando ereta, sua postura cheia de autoridade e confiança, como se estivesse diante de um julgamento público, onde ela era tanto a acusadora quanto a juíza. Seus olhos penetrantes percorreram todos que testemunhavam a situação. Então, pararam no rosto de Lucas com um olhar indescritível de frieza. Ela elevou sua voz o suficiente para que todos dentro e fora da sala pudessem ouvir. Espero que todos aqui entendam a seriedade desta questão. Não podemos simplesmente dispensar isso como um pequeno mal-entendido. Ele não apenas entrou ilegalmente em uma área restrita para pilotos, mas também pode ser um espião industrial, alguém tentando roubar informações confidenciais de nossa companhia aérea. A sala caiu em quase completo silêncio após essa grave declaração. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha, seus olhos arregalados de descrença, incapaz de compreender as acusações absurdas e cruéis sendo lançadas contra ele. Um espião industrial? Só porque ele estava sentado na sala dos pilotos, assistindo a um documentário sobre aviação, ele estava agora sendo transformado em um perigoso espião. Os murmúrios da multidão se espalharam rapidamente, com todos os olhares voltados para Lucas, cheios de dúvida e julgamento. Ele podia sentir sua honra e dignidade sendo cruelmente pisoteadas. Mas Oliveira não parou por aí. Ela continuou, seu tom pingando sarcasmo e malícia. Ele acabou de ligar para os pais. Estou supondo que devem ser faxineiros ou pessoal de limpeza trabalhando aqui no aeroporto. Talvez seja assim que usam seus filhos para se infiltrar em áreas restritas. Quem sabe quais são suas verdadeiras intenções? As risadinhas e olhares zombeteiros começaram a se espalhar entre os funcionários e pilotos que observavam a situação. Lucas sentiu como se seu coração estivesse sendo esmagado, seu corpo inteiro tremendo de raiva e vergonha. Ele cerrou os punhos tão forte que suas unhas se cravaram em suas palmas, fazendo tudo o que podia para conter as lágrimas que ameaçavam cair. Durante toda a sua vida, Lucas sempre teve orgulho de seu pai, Ricardo Santos, um homem respeitado, cheio de dignidade, que havia dedicado quase toda a sua vida a garantir a segurança e o avanço da indústria de aviação do país. Lucas havia visto seu pai passar noites inteiras lidando com crises de segurança aérea,
Havia testemunhado sua determinação e bravura ao enfrentar desafios difíceis. E agora, bem diante de seus olhos, seu amado pai estava sendo cruelmente menosprezado por Oliveira. A humilhação, a degradação pública de sua integridade. A humilhação, a degradação pública de sua integridade quase destruiu Lucas, mas ele permaneceu firme, seus olhos fixos em Oliveira, com um olhar determinado que carregava um toque de mágoa inconfundível. Ele entendeu que, neste momento, qualquer demonstração de raiva ou fraqueza poderia ser explorada por Oliveira para reforçar ainda mais suas acusações. Oliveira percebeu o olhar de Lucas e pareceu momentaneamente surpresa pela resiliência incomum do garoto. Mas em vez de recuar, ela ficou ainda mais determinada a pressionar a situação, como se quisesse provar a todos que estava sempre certa. Oliveira levantou a voz novamente. Pensem só, se não tivéssemos pego este garoto hoje, quão graves poderiam ter sido as consequências? A segurança de centenas de passageiros e tripulantes poderia ter sido comprometida pelo menor deslize em nossa vigilância. Desta vez, aqueles ao redor dela começaram a concordar com a cabeça, como se acreditassem plenamente em tudo que Oliveira dizia. Lucas sentiu seu coração sendo despedaçado. Ele engoliu a dor que sufocava sua garganta e, com voz trêmula, mas determinação inabalável, falou: Senhora, não sou um espião e meus pais não são faxineiros aqui. Por favor, não os insulte assim. Mas o frágil protesto de Lucas pareceu apenas satisfazer Oliveira ainda mais. Ela sorriu friamente, sua voz destilando desdém. Oh, não estou insultando ninguém. Estou apenas apresentando uma possibilidade muito realista. A verdade é frequentemente difícil de aceitar, não é? Lucas mal conseguia ficar em pé, suas pernas tremendo de indignação e humilhação. Mas ele se recusou a cair diante desta crueldade. Lucas sabia que precisava se agarrar à sua dignidade, não apenas por si mesmo, mas por seu pai, que sempre lhe ensinou que o valor de uma pessoa é definido por como enfrenta a adversidade. Agora, tudo o que Lucas podia fazer era ficar ali em silenciosa dor, esperando que seu pai chegasse para resgatá-lo dessas acusações cruéis e infundadas. Ele disse a si mesmo para ser forte, para aguentar só mais um pouco, porque Lucas sabia, com certeza, que seu pai jamais permitiria que esta injusta crueldade continuasse por muito mais tempo. O eco persistente dos insultos frios da capitã Oliveira ainda reverberava nos ouvidos de Lucas, deixando sua mente quase entorpecida com a profunda vergonha e dor. Cada olhar suspeito da multidão parecia como fios invisíveis apertando seu coração, e cada respiração que ele tomava era pesada e dolorosa. Lucas lutava para ficar em pé, suas pernas ameaçando ceder sob o peso da crueldade e preconceito que o cercavam. Sua mão tremia enquanto agarrava seu telefone com força, como se fosse a única linha de vida que lhe restava para se agarrar. Neste momento, Lucas abaixou a cabeça, tentando respirar fundo para afirmar sua voz enquanto ligava para seu pai pela segunda vez. Seus dedos trêmulos tateavam os números familiares, cada bip ecoando como se estivesse aumentando o medo crescendo dentro dele. Finalmente, seu pai, Ricardo Santos, falou do outro lado, sua voz quente, mas autoritária, quase fazendo Lucas desabar de alívio. Lucas, é o pai. Você está bem? Assim que ouviu aquela voz familiar, todas as emoções que Lucas havia contido subitamente explodiram. Em um momento passageiro, sua voz falhou, cheia de pânico e fraqueza mais do que ele esperava. Pai, eles me chamaram de espião, disseram que invadi o local e ninguém quer ouvir meu lado. Eu realmente não fiz nada de errado, mas eles não acreditam em mim. Pai, você pode vir aqui agora? Ricardo fez uma pausa, e aquele silêncio parecia congelar o coração de Lucas.
Mas então a voz de seu pai se elevou forte e decisiva, o suficiente para aliviar parte do medo no peito de Lucas. Lucas, escute-me. Você não pode ter medo ou perder a compostura mais. Vou para o aeroporto imediatamente para resolver isso. Fique forte e não deixarei que ninguém mais desrespeite você. A promessa firme e autoritária de seu pai soou como um vislumbre de esperança, brilhando através da densa escuridão do desespero em que Lucas estava afundando. Lucas respirou fundo, enxugando a lágrima que ameaçava cair. Ele sabia que neste momento precisava se manter firme, não apenas por si mesmo, mas também por seu pai, que estava a caminho para restaurar sua dignidade e seus sonhos. Enquanto Lucas ainda tentava recuperar sua compostura, Oliveira falou novamente, aparentemente determinada a esmagar o último vestígio de esperança que Lucas acabara de receber. Sua voz fria e zombeteira ecoou mais uma vez, deliberadamente, elevada para que Lucas pudesse ouvir claramente. Que apresentação comovente! Aposto que o pai dele está correndo para sair de seu posto na área do banheiro, para vir aqui e limpar o nome do seu querido filhinho. Mas, infelizmente, precisamos resolver isso rapidamente. A segurança do aeroporto não pode esperar por essa encenação. As pessoas ao redor deles riram baixinho, expressões zombeteiras e concordando com as palavras maldosas. Lucas sentiu sua garganta apertar, a frustração e raiva tão intensas que ele mal conseguia manter sua compostura. Ainda assim, ele mordeu o lábio, mantendo seu olhar firme e resoluto, enquanto olhava diretamente para Oliveira, recusando-se a deixá-la ver sua fraqueza novamente. Oliveira levantou uma sobrancelha para o olhar de Lucas, claramente surpresa, com a súbita força do garoto. Mas ela se recusou a recuar, pois tinha ido longe demais e agora não podia voltar atrás. Ela rapidamente se virou para os oficiais de segurança e friamente emitiu uma ordem. Se os pais dele não aparecerem imediatamente, sugiro que vocês o levem daqui agora mesmo. Já perdemos tempo demais com isso. Os dois oficiais de segurança trocaram olhares incertos, mas finalmente se moveram mais perto de Lucas, como se estivessem prontos para cumprir as ordens de Oliveira a qualquer momento. Lucas sentiu cada músculo em seu corpo tensionar, mas nesse momento o telefone de um dos oficiais de segurança tocou. Ele atendeu rapidamente e seu rosto mudou para uma expressão de surpresa e clara hesitação. Ele desligou, foi até seu colega e sussurrou algo, fazendo com que ambos parassem e trocassem um olhar hesitante. Oliveira notou essa súbita mudança e franziu a testa com irritação, sua voz afiada de irritação. O que está acontecendo? Há algum problema para vocês estarem hesitando assim? O oficial de segurança hesitou, inseguro sobre como explicar, finalmente respondendo em um tom baixo, mas alto o suficiente para que todos na sala pudessem ouvir. Acabamos de ser informados que um alto funcionário da ANAC está a caminho para lidar com isso pessoalmente. Teremos que esperar um pouco mais. Oliveira ficou atônita por um momento, mas rapidamente recuperou sua confiança. Ela deu de ombros, sua voz pingando sarcasmo. Funcionário da ANAC? Que interessante. Estou muito curiosa para ver qual pessoa da ANAC tem tanto tempo livre que se importaria com uma criança como esta. Lucas ouviu cada palavra zombeteira claramente, mas desta vez ele não se sentiu mais fraco. Seu coração estava mais forte agora, alimentado pela promessa de seu pai. Lucas sabia que seu pai, Ricardo Santos, o homem respeitado e poderoso, estava a caminho, trazendo consigo o último vislumbre de esperança que ajudaria Lucas a escapar deste pesadelo sem saída. A atmosfera na sala de descanso dos pilotos estava densa com suspeita e tensão, como uma bomba relógio prestes a explodir a qualquer momento. A equipe de segurança permanecia cautelosa, não ousando agir apesar do olhar intenso da capitã.
Oliveira os incitando. Oliveira estava parada ali, seu rosto traindo impaciência misturada com frustração. Enquanto isso, Lucas lutava para se agarrar à sua força restante, tentando não desabar sob a imensa pressão que pesava sobre ele. Justo quando Lucas pensou que não poderia aguentar mais, o walkie-talkie, na mão de um dos oficiais de segurança, repentinamente estalou para a vida, com um som alto e claro. Uma voz firme quebrou o silêncio tenso, estilhaçando o ar pesado na sala. Atenção a todas as unidades. Um grupo VIP está entrando na área de descanso dos pilotos. Garantam que a área esteja livre e estejam prontos para assistir. O anúncio súbito fez todos na sala saltarem, cabeças virando para a grande porta, todos esperando para ver quem seria o convidado importante. Sussurros se espalharam rapidamente pela sala, uma mistura de curiosidade e surpresa. Oliveira franziu a testa, claramente irritada com esse desenvolvimento inesperado que interrompia e sabotava seu plano de lidar com Lucas. Ela se moveu mais, perto do oficial de segurança, falando em voz baixa, mas ainda afiada. Que VIP poderia possivelmente invadir durante um momento tão importante? Exijo que vocês levem este garoto daqui imediatamente. No entanto, os dois oficiais de segurança pareciam ter recebido alguma diretriz de ordem superior, gentilmente balançando suas cabeças em um gesto silencioso, mas significativo, como se dissessem que a situação estava além do controle de Oliveira. Poucos segundos depois, a porta da sala de descanso se abriu, e passos fortes e decididos soaram rapidamente pelo piso brilhante. Lucas levantou a cabeça, seu coração quase explodindo de emoção ao reconhecer a pessoa se aproximando rapidamente. Seu pai, Ricardo Santos, o administrador da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Atrás do Sr. Santos estava uma equipe de altos funcionários da ANAC em ternos impecáveis, suas expressões sérias e comandantes. Essa aparição repentina imediatamente silenciou a sala, como se todos coletivamente prendessem a respiração para ver o que aconteceria a seguir. Ninguém ousou falar, apenas trocando olhares de choque e apreensão, seguindo cada movimento de Ricardo com olhos arregalados. Oliveira congelou, seus olhos arregalados em descrença ao reconhecer o homem poderoso indo direto para Lucas. Alguém que ela pensava ser apenas um faxineiro comum no aeroporto. Seu rosto rapidamente mudou de confiante para intensamente preocupado e chocado. Ricardo Santos caminhou rapidamente até Lucas, sua expressão uma mistura de preocupação e afeto. Ele colocou gentilmente sua mão no ombro trêmulo de seu filho, sua voz cheia de autoridade, mas incrivelmente calorosa. Lucas, você está bem? Estou aqui agora, não se preocupe mais. Essas poucas palavras pareceram um remédio milagroso, trazendo a Lucas uma sensação imediata de segurança e paz que ele precisava mais do que nunca. Lucas assentiu, lutando para conter as lágrimas que escorriam pelo seu rosto. Ele sabia que seu pai havia chegado e agora ele não estaria mais sozinho. Sr. Santos apertou o ombro de seu filho para tranquilizá-lo antes de se virar, seus olhos duros e frios ao encarar a capitã Oliveira. Sua voz era clara e autoritária, enviando um arrepio pela espinha de todos. Eu sou Ricardo Santos, administrador da Agência Nacional de Aviação Civil. Fui completamente informado sobre a situação envolvendo meu filho, Lucas Santos, e estou profundamente chocado ao saber que meu filho foi falsamente acusado aqui neste aeroporto. O rosto de Oliveira ficou pálido, sua voz falhou e encheu-se de constrangimento enquanto tentava fracamente se justificar. Senhor Santos, eu não sabia que ele era seu filho? Estávamos apenas tentando garantir a segurança do aeroporto. Sr. Santos a cortou friamente, não permitindo que ela se explicasse mais.
A segurança do aeroporto é a maior prioridade para a ANAC e para mim pessoalmente, mas isso não lhe dá o direito de abusar de sua autoridade para fazer acusações infundadas e humilhar uma criança baseada em preconceito pessoal e viés. O que você fez não apenas danifica severamente a dignidade do meu filho, mas também revela um problema maior na forma como uma piloto experiente como você trata o público e seus colegas. Cada palavra do Sr. Santos era como uma poderosa rajada de vento varrendo a sala, derrubando a falsa fachada que Oliveira havia construído para encobrir seus erros. Os outros na sala agora olhavam para Oliveira com olhos arregalados, alguns mostrando visível decepção e desaprovação. Oliveira ficou paralisada, sua mente em caos sob a pressão esmagadora da súbita aparição do Sr. Santos. Ela não conseguia mais falar, apenas abaixou a cabeça em constrangimento e vergonha. Lucas estava ao lado de seu pai, seu coração lentamente se acalmando, um sentimento de profunda gratidão o inundando. Ele percebeu quão frágil era a linha entre desespero e esperança. Mas agora, com seu pai ao seu lado, a esperança havia prevalecido e ele havia recuperado sua fé na justiça e retidão. A aparição de Ricardo Santos não apenas ajudou Lucas a recuperar sua dignidade, mas também mudou completamente o equilíbrio de poder, transformando o pesadelo que Lucas acabara de suportar em um inesperado ponto de virada, abrindo a porta para que a verdade fosse revelada diante dos olhos de todos. A atmosfera tensa na sala dos pilotos parecia congelar quando a súbita aparição do Sr. Ricardo Santos, acompanhado por um grupo de altos funcionários da ANAC, virou completamente a situação. Mas a capitã Oliveira, em sua excessiva confiança e arrogância, ainda não havia compreendido a realidade à sua frente. Com sua atitude teimosa e obstinada, ela continuou fazendo acusações para apoiar sua posição. Assumo total responsabilidade por minhas ações. Segurança aérea não é brincadeira. Não podemos ignorar situações suspeitas como esta. Este garoto... As palavras de Oliveira pararam abruptamente quando seu olhar encontrou o rosto severo do Sr. Ricardo Santos, parado a apenas alguns passos dela. Seu rosto estava frio e digno, seus olhos fixos em Oliveira, como se pudesse ver através de sua alma. Nesse momento, Oliveira finalmente percebeu que a situação havia saído completamente de seu controle. Seu rosto mudou de confiante para atônito, e então rapidamente ficou pálido. Seus olhos se arregalaram de medo ao perceber a verdadeira identidade do homem poderoso diante dela. O orgulho que ela sempre exibiu desapareceu em um instante, deixando para trás uma mulher que agora estava totalmente confusa e tremendo sob a imensa pressão de uma realidade inesperada. A sala caiu em absoluto silêncio, um silêncio pesado e sufocante, muito mais opressivo do que qualquer som que tivesse vindo antes. Funcionários do aeroporto, pilotos e pessoal de segurança ficaram paralisados, seus olhos constantemente se movendo entre o Sr. Santos e Oliveira, como se testemunhassem a mais dramática mudança de poder que já haviam visto. Ninguém ousou falar. Todos estavam agudamente conscientes de que o equilíbrio de poder havia agora completamente mudado. Depois do que pareceu um silêncio interminável, o Sr. Santos finalmente falou, sua voz baixa, mas poderosa, cada palavra claramente enunciada. Capitão Oliveira, quero saber por que você acredita que meu filho é uma ameaça à segurança do aeroporto e o que a levou a concluir que o cartão de acesso que ele está usando é falsificado. Oliveira engoliu em seco, claramente tentando encontrar uma explicação razoável, mas toda a força e firmeza que ela uma vez exibiu havia desaparecido. Sua voz tremeu, incerta e visivelmente perturbada. Sr. Santos,
Eu não sabia que Lucas era seu filho. Eu só queria garantir a segurança da aviação. Sr. Santos não a deixou terminar. Seu olhar tornou-se ainda mais frio e severo. Você não respondeu minha pergunta diretamente. Perguntei que evidências você tinha para fazer uma acusação tão séria contra meu filho. Você acha que um estudante de 16 anos, matriculado em um programa oficial de treinamento vocacional com a companhia aérea, é um espião industrial? Isso não é apenas um grave insulto a Lucas, mas também uma afronta aos próprios procedimentos de segurança e treinamento de pilotos que a ANAC se esforça para manter na indústria da aviação. Suas palavras eram como golpes de aço, fortes e precisos, estilhaçando cada fraca defesa que Oliveira tentava oferecer. Oliveira baixou a cabeça, seu rosto ficando pálido, desesperadamente tentando justificar suas ações irracionais, mas completamente impotente. Aqueles ao redor deles que haviam apoiado ou duvidado de Lucas antes, agora olhavam para Oliveira com decepção, surpresa e um toque de desconforto. Sr. Santos virou-se para o pessoal de segurança, sua voz agora severa e clara. Todos vocês deveriam saber melhor do que ninguém que seu trabalho é proteger a segurança, não seguir solicitações infundadas, baseadas nos preconceitos pessoais de alguém. Manter um garoto inocente aqui e tratá-lo como suspeito é absolutamente inaceitável. Exijo que vocês revoguem imediatamente esta ação e restaurem a Lucas o respeito que ele merece. 2 oficiais de segurança rapidamente baixaram suas cabeças, visivelmente envergonhados e desconfortáveis por terem agido sem a devida consideração. Um deles deu um passo à frente, curvou-se ligeiramente para Lucas e falou suavemente, mas sinceramente. Pedimos sinceras desculpas pelo que aconteceu. Por favor, perdoe nosso erro. Lucas, ainda ao lado de seu pai, sentiu seu coração cheio de um sentimento de alívio e profunda emoção. Ele não disse nada, apenas assentiu gentilmente, o suficiente para transmitir o perdão e a tolerância que seu pai lhe ensinara desde a infância. Neste ponto, Oliveira parecia ter perdido toda a sua força. Ela não conseguia mais ficar em pé. Os olhares de admiração e confiança que ela uma vez recebeu foram agora substituídos por desprezo e clara decepção. Ela sabia que a imagem e reputação que ela havia construído meticulosamente por mais de 20 anos haviam completamente desmoronado em apenas alguns minutos. O momento de reversão de poder aconteceu tão rápido, mas para Lucas durou o suficiente para ele entender o verdadeiro valor da justiça e do poder real. De pé ao lado de seu pai, ele sentiu mais do que nunca o significado profundo das palavras que seu pai lhe ensinou. Ninguém tem o direito de tirar sua dignidade, a menos que você permita. E a partir daquele momento, Lucas decidiu que nunca mais permitiria que alguém fizesse isso com ele. O pesado silêncio na sala parecia se estender infinitamente, com todos os olhares focados em Ricardo Santos, o homem poderoso em pé no centro como uma fortaleza inamovível. Ele manteve sua postura imponente, seus olhos afiados fixos diretamente na capitã Oliveira, como se procurasse uma explicação razoável dela para o erro que acabara de ocorrer. Neste momento, todos sabiam que isto não era mais uma conversa casual, mas um rigoroso interrogatório sobre a ética e responsabilidade profissional de uma piloto sênior como Oliveira. A voz fria e profunda de Ricardo Santos quebrou o silêncio tenso, cada palavra carregando uma pesada autoridade. Capitã Oliveira, espero uma resposta clara e convincente de você. Com base em que você concluiu que Lucas representava uma ameaça à segurança do aeroporto, em que evidências você se baseou quando chamou a segurança e acusou publicamente meu filho de ser um espião industrial?
Naquele momento, Oliveira parecia encurralada, sua expressão confusa mais evidente do que nunca. Ela olhou ao redor como se procurasse simpatia dos presentes, mas tudo o que recebeu foi silêncio cheio de reprovação. Oliveira gaguejou, sua voz hesitante enquanto tentava justificar seu erro. Senhor Santos, eu realmente não tive má intenção. Estava apenas cumprindo meu dever como piloto, garantindo a segurança desta área restrita. Lucas estava sentado sozinho na sala dos pilotos com um crachá que achei suspeito. Eu só estava seguindo os procedimentos de segurança. Santos levantou uma sobrancelha, sua expressão ainda fria e severa. Ele deu um passo mais perto, fazendo Oliveira instintivamente recuar. Sua voz ecoou com ainda mais peso, cortando através de sua fraca defesa. Você seguiu os procedimentos de segurança, não é? Você verificou adequadamente a identidade de Lucas? Ou simplesmente pulou para conclusões baseadas em preconceitos pessoais? Revisei a situação assim que fui informado. E o crachá de Lucas era totalmente válido, com todas as autorizações necessárias para ele estar aqui. O que me decepciona profundamente é que você apressadamente fez um julgamento incorreto, transformando meu filho em um suspeito na frente de tantas pessoas. Oliveira engoliu em seco, tentando se agarrar ao último vestígio de dignidade que lhe restava. Ela continuou a se justificar, sua voz ficando mais fraca e mais trêmula. Senhor Santos, eu realmente não sabia que ele era seu filho. Se eu soubesse que era seu filho, certamente não teria agido assim. Seu comentário impensado mudou imediatamente a atmosfera na sala. Todos, incluindo Lucas e os agentes da ANAC com Santos, entenderam imediatamente a profunda implicação de sua declaração preconceituosa. Oliveira se arrependeu imediatamente de suas palavras, mas uma vez ditas, não podiam ser retiradas. Santos ficou parado por um momento, seu olhar penetrando Oliveira, inabalável. Sua voz tornou-se ainda mais séria e afiada. Se você soubesse que ele era meu filho, você acabou de dizer, Capitão Oliveira. Isso mostra claramente que o real problema aqui não é se Lucas é perigoso, mas seu preconceito e discriminação contra aqueles que você considera indignos de confiança simplesmente por causa de sua aparência. Como piloto sênior da TAM, você deveria ter o entendimento mais claro de responsabilidade e ética profissional. É inaceitável que você deixe seu viés pessoal influenciar seu julgamento e decisões em seu trabalho. Oliveira baixou a cabeça, seu rosto pálido de vergonha e medo. Todos podiam ver claramente seu colapso e confusão, alguém que sempre se orgulhou de seu poder e status. Os funcionários do aeroporto e outros pilotos que testemunharam isso sentiram-se profundamente decepcionados ao ver a verdade por trás do verniz de autoridade e profissionalismo que antes admiravam. Santos continuou, desta vez desacelerando seu discurso, mas mantendo sua postura severa. Quero que todos aqui entendam isto. A ANAC jamais tolerará qualquer forma de discriminação ou preconceito na indústria da aviação. Aqueles de nós, neste campo, devem entender que nosso trabalho é garantir segurança e justiça para todos os passageiros e funcionários. Não quero testemunhar mais incidentes como este no futuro. Ele então se virou para a equipe da ANAC, com ele gentilmente emitindo uma ordem. Solicito uma investigação imediata e completa sobre as ações da capitã Oliveira hoje, incluindo seu manejo da segurança e sua conduta em relação a Lucas. Precisamos esclarecer e resolver completamente este problema. O agente da ANAC assentiu imediatamente em concordância, enquanto Oliveira permanecia paralisada, cabeça baixa, completamente impotente diante da situação atual. Ela sabia muito bem que sua carreira, futuro na TAM e na indústria da aviação estavam agora em sério risco. Lucas, em pé ao lado de seu pai, sentiu seu coração finalmente acalmar.
A força e justiça que seu pai acabara de mostrar o ajudaram a entender mais claramente do que nunca o verdadeiro valor da coragem, crença na justiça e firmeza contra injustiças. Este momento foi uma valiosa lição para todos presentes, mostrando que o verdadeiro poder não reside em posição ou cargo, mas em justiça, integridade e autorrespeito. Lucas sentiu-se mais orgulhoso de seu pai do que nunca e prometeu a si mesmo que, não importa onde estivesse no futuro, sempre manteria a dignidade e coragem que seu pai lhe ensinou e protegeu hoje. Enquanto a sala permanecia pesada com o silêncio tenso do severo questionamento do Sr. Ricardo Santos, um dos altos funcionários da ANAC rapidamente abriu o tablet em suas mãos, aproximou-se dele e sussurrou algo. Sr. Santos ouviu atentamente. Então deu um leve aceno de concordância, seu olhar nunca deixando a capitã Oliveira, que agora quase se desmoronava sob a enorme pressão psicológica pesando sobre seus ombros. Imediatamente, o funcionário da ANAC deu um passo à frente, sua voz clara e decisiva, quebrando o silêncio sufocante. Sr. Santos, todos, acabamos de realizar uma revisão completa das filmagens de segurança na área de descanso dos pilotos e reunimos algumas evidências muito claras e objetivas relacionadas ao incidente que acaba de ocorrer. Enquanto falava, ele conectou o tablet à grande tela na sala de descanso. Um vídeo começou a ser reproduzido, mostrando claramente Lucas entrando na sala dos pilotos com Teresa do departamento de RH. No vídeo, Dona Teresa pessoalmente entregou a Lucas um cartão de acesso especial, indicou a área de assento designada e então rapidamente saiu para cuidar de seu trabalho. Todo o processo seguiu o protocolo claro e transparente. O vídeo continuou mostrando Lucas sentado quietamente na cadeira, não fazendo nada suspeito. O garoto estava concentrado no documentário passando na tela da TV, nem mesmo saindo de seu assento. Apenas quando a capitã Oliveira entrou e começou a questioná-lo bruscamente e sem fundamento, Lucas levantou-se, tentando explicar a situação. Quando o vídeo terminou, a sala irrompeu em murmúrios de descrença. Todos os olhares se voltaram para Oliveira, cheios de reprovação e decepção pelo grave erro que ela acabara de cometer. Oliveira permaneceu paralisada, seu rosto corado de vergonha e impotência, sabendo que não havia mais como justificar suas ações. O funcionário da ANAC não parou por aí. Ele continuou, seu tom agora mais sério, claramente visando esclarecer toda a situação. Também verificamos o histórico de trabalho da capitã Oliveira, tanto nos sistemas da ANAC quanto nos sistemas internos da TAM. Os resultados desta investigação são profundamente decepcionantes e preocupantes, já que esta não é a primeira vez que a senhora Oliveira se envolve em tal comportamento. Todos os olhares ficaram mais afiados, focando-se inteiramente no homem que entregava esta informação chocante. Oliveira tremeu, seu rosto ficando pálido ao perceber que a verdade que ela havia tentado esconder estava agora sendo exposta na frente de todos. Nos últimos 3 anos, documentamos pelo menos 3 reclamações oficiais sobre comportamento discriminatório da capitã Oliveira em relação a funcionários e clientes de cor. Especificamente, as reclamações mostram claramente que a senhora Oliveira repetidamente fez acusações e suposições infundadas, baseadas em preconceito pessoal, causando danos significativos à reputação e dignidade de indivíduos inocentes que ela alvejou. Estas palavras atingiram como balas diretamente na carreira e reputação que Oliveira havia trabalhado tão duro para construir. A sala ficou mais barulhenta, sussurros e fofocas se espalhando rapidamente, e Oliveira sentiu cada olhar penetrando nela, como se estivesse procurando sua alma e integridade moral. Neste momento,
Lucas permaneceu silenciosamente ao lado de seu pai, sentindo-se tanto aliviado que a verdade veio à tona quanto entristecido pela crueldade que o preconceito poderia infligir a outros. Ele olhou para seu pai, Ricardo Santos, ainda em pé ali, seu rosto severo, mas seus olhos calmos e justos. Foi seu pai quem trouxe justiça, não apenas para Lucas, mas para todas as vítimas que sofreram tratamento injusto no passado. Oliveira, incapaz de suportar a pressão por mais tempo, tentou fracamente falar, implorando por simpatia do senhor Santos e das testemunhas presentes. Sinto muito de verdade. Nunca tive a intenção de machucar ninguém. Eu estava apenas muito preocupada com a segurança. Por favor, me dê uma chance. Sr. Santos a cortou imediatamente, sua voz ainda fria, mas razoável. Capitão Oliveira, esta não é a primeira vez que você causou tal incidente. Acredito que todos merecem perdão quando come. Oliveira, incapaz de suportar a pressão por mais tempo, tentou fracamente falar, implorando por simpatia do Sr. Santos e das testemunhas presentes. Sinto muito de verdade. Nunca tive a intenção de machucar ninguém. Eu estava apenas muito preocupada com a segurança. Por favor, me dê uma chance. Sr. Santos a cortou imediatamente, sua voz ainda fria, mas razoável. Capitão Oliveira, esta não é a primeira vez que você causou tal incidente. Acredito que todos merecem perdão quando cometem um erro, mas o perdão é apenas para aqueles que reconhecem seus erros e genuinamente mudam. O que você mostrou aqui apenas prova ainda mais os graves problemas éticos e preconceitos profundamente enraizados em seu comportamento. A indústria da aviação absolutamente não pode tolerar tal ação. Continuando, ele pausou por um momento, seu olhar severo enquanto percorria a sala, entregando esta mensagem crucial a todos. Quero que todos aqui entendam que preconceito e discriminação não têm lugar na aviação, nem em qualquer outra profissão. Esta é uma grande lição, não apenas para a capitã Oliveira, mas para todos nós, sobre os verdadeiros valores de justiça, dignidade e respeito mútuo. Lucas sentiu-se mais orgulhoso do que nunca de seu pai, o homem que corajosamente defendeu o que era certo. Ele sabia que a partir deste momento nunca esqueceria este momento, o momento em que a verdade foi exposta para todos verem. Após as palavras finais do Sr. Ricardo Santos, cheias de autoridade e determinação, ecoarem na sala, o espaço novamente caiu em pesado silêncio. Mas desta vez não era o silêncio da dúvida ou medo. Aqui era o silêncio da espera e anseio por uma decisão justa e clara. Santos lançou um olhar duro e severo pela sala, seu olhar permanecendo por muito tempo no rosto pálido e envergonhado da capitã Oliveira, como que para afirmar firmemente que os erros que ela cometeu seriam responsabilizados. Finalmente, ele falou com voz forte e clara, enunciando cada palavra com resolução e determinação inabalável. Como administrador da Agência Nacional de Aviação Civil, eu, por meio desta, suspendo imediatamente a capitã Renata Oliveira do serviço e solicito que a ANAC trabalhe estreitamente com a TAN para conduzir uma investigação abrangente sobre sua ética profissional, sua capacidade de avaliar a segurança de voo e todas as suas atividades recentes. Até que a investigação seja concluída, a capitã Oliveira será proibida de desempenhar quaisquer funções de voo e todos os seus poderes serão temporariamente revogados, efetivo imediatamente. Cada palavra que Santos falou soou como um raio atingindo a carreira e o orgulho de Oliveira. A mulher, antes cheia de autoridade e arrogância, agora permanecia imóvel, sua expressão mudando de pálida para vermelho brilhante de vergonha e desespero. Ela tentou falar, talvez para oferecer uma explicação ou implorar por perdão,
mas as palavras ficaram presas em sua garganta, incapazes de escapar. Nesse momento, 2 oficiais de segurança do aeroporto se aproximaram com expressões sérias, executando decisivamente as ordens que acabaram de ser dadas. Eles ficaram ao lado de Oliveira e anunciaram friamente: "Capitão Oliveira, por favor, venha conosco imediatamente." Oliveira levantou a cabeça, seus olhos implorando desesperadamente, mas todos os presentes ou desviaram o olhar ou a encararam com visível decepção e desprezo. Não havia mais ninguém entre seus colegas que uma vez a respeitaram e admiraram. Para falar em sua defesa ou mostrar simpatia, Lucas permaneceu em silêncio ao lado de seu pai, seu coração cheio de emoções complexas. Por um lado, ele sentiu alívio, sabendo que a justiça foi feita. A verdade foi revelada, e ele não precisaria mais suportar qualquer humilhação injusta. Mas, por outro lado, ele sentiu uma tristeza ao testemunhar alguém pagar o doloroso e público preço por seus erros graves. Ele entendeu agora a dolorosa lição sobre as consequências imprevisíveis do preconceito e arrogância, algo que seu pai lhe ensinou muitas vezes, mas que só agora se tornava realmente claro para ele. Oliveira finalmente percebeu que não havia volta. Ela baixou a cabeça e caminhou silenciosamente entre os 2 oficiais de segurança, cada passo parecendo como se estivesse carregando uma tonelada de pedras. Ao passar pela sala dos pilotos, a sala permaneceu em completo silêncio, cada olhar seguindo cada um de seus passos envergonhados. Foi um momento para lembrar, um lembrete claro de quão rapidamente o poder pode desaparecer se não for usado adequada e justamente. Uma vez que a figura de Oliveira desapareceu pela porta, o Sr. Santos calmamente virou-se para os funcionários da ANAC e a liderança da companhia aérea, dando o próximo conjunto de instruções com eficiência e profissionalismo. Quero que a ANAC e a TAM trabalhem juntas para garantir que esta investigação seja conduzida da maneira mais justa e transparente possível. Precisamos identificar claramente a responsabilidade de cada indivíduo envolvido, ao mesmo tempo revisando todos os procedimentos de segurança e treinamento do aeroporto para garantir que tais incidentes não aconteçam novamente no futuro. Os funcionários da ANAC e representantes da companhia aérea assentiram seriamente, rapidamente, começando a implementar as diretrizes do Sr. Santos. Lucas olhou para seu pai e seu coração encheu-se de orgulho, não apenas por causa da dignidade e decisão de seu pai, mas também por causa da compaixão e determinação para defender o que era certo que seu pai sempre lhe ensinou através de suas ações. Sr. Santos virou-se para Lucas, seu olhar severo suavizando ao olhar para seu amado filho. Ele colocou gentilmente sua mão no ombro de Lucas e falou em tom caloroso e reconfortante. Lucas, estou muito orgulhoso de você, não apenas porque você permaneceu firme em uma situação tão difícil, mas também porque você manteve a dignidade e resiliência que sempre esperei que você tivesse. Esta será uma grande lição em sua vida e tenho certeza de que a partir de agora você será ainda mais forte ao enfrentar qualquer desafio. Lucas assentiu levemente, seu coração cheio de gratidão e emoções intensas que eram difíceis de colocar em palavras. Ele sabia que a partir de hoje, sua história não seria apenas sobre uma acusação injusta e injustiça, mas também a prova mais clara do triunfo do que era certo sobre o preconceito e a tirania. Neste momento, na sala que acabara de testemunhar, a dramática reversão de poder e justiça, Lucas entendeu que às vezes, embora a justiça possa chegar tarde, ela sempre prevalecerá. E a partir deste ponto em diante, o que ele precisava fazer era continuar a caminhar firmemente no caminho desafiador com seu pai ao seu lado para guiá-lo e acompanhá-lo. Conforme os pesados passos de Oliveira gradualmente desapareciam da porta,
Da sala dos pilotos, a tensão no ar lentamente se dissipava com eles. Lucas ainda estava em silêncio ao lado de seu pai, seu coração muito mais leve agora, embora não pudesse escapar completamente dos ecos do insulto que acabara de sofrer. O Sr. Santos, notando a leve preocupação ainda pairando nos olhos de seu filho, apertou gentilmente a mão de Lucas um pouco mais forte, transmitindo calor e profundo conforto. Lucas, lembre-se disto. O verdadeiro valor de uma pessoa é medido por como enfrenta a adversidade, não pelo julgamento de qualquer outra pessoa. Sei o quão forte você foi hoje e estou mais orgulhoso de você do que nunca. Lucas olhou para seu pai, reconhecendo a confiança inabalável e o amor refletidos em seu olhar profundo e afetuoso. As palavras simples, mas poderosas de seu pai sentiram-se como um fluxo de água fresca, lavando toda a dor causada pelo preconceito, pouco a pouco. A crença em si mesmo e em seu futuro reacendeu em seu coração, fazendo-o ficar mais ereto, sua expressão mais calma e determinada. Nesse momento, dentre os pilotos reunidos ao redor, uma figura deu um passo à frente com uma postura confiante, mas acessível. Era a capitã Juliana Costa, uma piloto negra com mais de 20 anos de experiência de voo, renomada não apenas por suas habilidades excepcionais, mas também por sua bondade e sua defesa da igualdade racial na aviação. Ela se aproximou de Lucas com um sorriso caloroso e genuíno, cheio de empatia e encorajamento. Lucas, sou a capitã Juliana Costa. Sinto muito pelo que você acaba de passar, mas quero que você entenda que a indústria da aviação está sempre aberta para pessoas como você. Jovens, apaixonados, talentosos e corajosos. Eu adoraria convidá-lo para ver o cockpit do avião que estou prestes a pilotar, para que você possa experimentar em primeira mão o lugar onde acredito que você realmente pertence. O convite sincero da capitã Costa imediatamente iluminou os olhos de Lucas com excitação. Ele olhou para seu pai, pedindo permissão, e recebeu um gentil, mas significativo aceno de cabeça do Sr. Santos. Aquele momento pareceu encher Lucas de força renovada, permitindo-lhe deixar de lado todas as suas preocupações anteriores e seguir em frente com o coração aberto. Enquanto eles saíam da sala dos pilotos com a capitã Costa, Lucas podia sentir claramente a mudança nos olhos e atitudes das pessoas ao seu redor. Não havia mais olhares de dúvida ou escrutínio, apenas olhares calorosos e encorajadores, e até pedidos sinceros de desculpas de outros funcionários do aeroporto e pilotos. Lucas percebeu que justiça não era apenas punir aqueles que o prejudicaram, mas também restaurar a honra e dignidade de quem foi ferido de uma maneira justa e clara. Ao longo do longo corredor do aeroporto, Lucas e a capitã Costa caminharam e conversaram. Ela compartilhou experiências valiosas de sua carreira de voo, incluindo os desafios que enfrentou ao entrar pela primeira vez na aviação, especialmente os preconceitos persistentes que por vezes a fizeram querer desistir. Lucas, passei por momentos como o seu hoje. Senti a dor profunda de ser duvidada e julgada apenas por causa da cor da minha pele e minha origem. Mas então percebi que a melhor maneira de superar o preconceito não é através da raiva ou ressentimento, mas provando a eles que não apenas merecemos nosso lugar, mas podemos ir muito além do que eles imaginam. Suas palavras atingiram profundamente a alma de Lucas, tornando-o ainda mais consciente do caminho à frente. Ele se sentiu incrivelmente grato pela presença da capitã Costa em um momento tão crucial, não apenas pela confiança e esperança que ela lhe inspirou, mas também por ser um exemplo vivo de força e coragem diante do preconceito e adversidade. Finalmente, eles pararam diante da porta do cockpit do Boeing, o avião que a capitã Costa pilotaria em seu próximo voo.
A porta do cockpit se abriu, revelando uma série de painéis de controle brilhantes, botões, telas e um sistema complexo, mas fascinante. Lucas sentiu seu coração acelerar, cheio de emoção e profundo sentimento. A capitã Costa sorriu para o jovem, colocou suavemente sua mão em seu ombro e falou com voz firme e tranquilizadora. Este é o lugar onde acredito que você estará. Em um futuro não muito distante, Lucas. Não deixe que ninguém ou nada o faça duvidar de suas habilidades ou seu lugar. O céu é sempre amplo o suficiente para receber aqueles que são corajosos o bastante para avançar. Lucas olhou em seus olhos, uma poderosa onda de emoção surgindo dentro dele. Ele entendeu que este era um momento precioso, um que restaurava completamente sua fé no futuro que sempre sonhou. Em seu coração não havia mais espaço para medo ou dúvida, apenas uma forte crença de que ele realmente pertencia aqui, no vasto e desafiador céu acima. E naquele momento, ao entrar no cockpit, Lucas soube que sua vida estava prestes a começar um capítulo totalmente novo, onde honra, esperança e o sonho de voar livremente pelo céu seriam sempre acalentados, protegidos e realizados através de todo seu esforço e coragem. Após o momento inesquecível em que Lucas deu seu primeiro passo no cockpit do Boeing com a capitã Juliana Costa, a história do jovem parecia desdobrar um capítulo completamente novo. Lucas não era mais apenas um adolescente superando um desafio pessoal. Agora, ele havia se tornado um símbolo vivo de justiça, coragem e fé no futuro que a indústria da aviação almejava alcançar. Quanto a Ricardo Santos, após os eventos turbulentos que ocorreram, ele percebeu profundamente que o preconceito e o racismo ainda existiam como uma ameaça latente à indústria da aviação e à sociedade em geral. Em seu papel como administrador da ANAC, ele decidiu tomar medidas ousadas e decisivas, lançando uma campanha em larga escala para diversificar a força de trabalho na aviação, com ênfase especial na erradicação de todas as formas de preconceito, baseado em raça, gênero ou classe. Em apenas algumas semanas, a ANAC introduziu uma série de novos programas direcionados a jovens em todo o país, com o objetivo de criar oportunidades justas e transparentes para jovens apaixonados por ingressar na indústria da aviação. Estes programas não apenas forneciam acesso à educação e treinamento de ponta, mas também focavam em aumentar a conscientização sobre direitos iguais, diversidade e o espírito de solidariedade. A mensagem central que Santos transmitia era clara e forte. Todos, independentemente de sua origem, merecem voar tão alto e tão longe quanto seus sonhos podem levá-los. Enquanto isso, Lucas, que uma vez suportou a dolorosa injustiça, havia se tornado um proeminente embaixador jovem da ANAC. Ele foi convidado para numerosas escolas, workshops e eventos comunitários para compartilhar sua própria história, espalhando a mensagem poderosa: ninguém deveria sofrer medo ou injustiça por causa de sua raça ou origem enquanto persegue seus sonhos. Cada vez que ele se colocava diante dos rostos ansiosos e esperançosos de jovens, Lucas não sentia mais a hesitação ou ansiedade que uma vez teve. Ele, confiante, contava suas experiências, desde a dor e desespero de ser submetido a preconceito e discriminação até o momento em que a justiça foi forte e claramente mantida, graças à intervenção oportuna de seu pai e da ANAC. Lucas enfatizava que, embora na vida a injustiça e o preconceito possam às vezes abalar nossa fé, no final, a verdade e a justiça sempre prevalecerão se tivermos coragem suficiente para enfrentar e lutar contra isso. Lucas percebeu que não era mais apenas um contador de histórias. Ele havia se tornado uma inspiração e motivador para jovens como ele.
Aqueles que talvez uma vez temeram que sua origem, situação familiar ou cor de pele impediriam seus sonhos. Ele sempre encerrava suas palestras com uma frase simples, mas poderosa. Nunca esqueçam que a indústria da aviação ou qualquer outra profissão precisa de pessoas como vocês. Diversidade é força e cada sonho merece proteção. Estou aqui hoje para afirmar que o futuro está sempre aberto para aqueles corajosos, o suficiente para avançar e perseguir aquilo em que acreditam. As palavras sinceras de Lucas eram sempre recebidas com aplausos entusiasmados, olhares brilhantes e até momentos emocionantes de lágrimas daqueles que ouviam. Desta forma, a história de Lucas tornou-se não apenas sua, mas uma história coletiva, inspirando muitos jovens a romper suas limitações e medos para alcançar sonhos ainda maiores. Quanto à Capitã Oliveira, após uma investigação completa e transparente pela ANAC, ela teve que enfrentar severas consequências por suas ações erradas. Embora doloroso, isso foi necessário para enviar uma mensagem clara de que ninguém tem o direito de usar seu poder para prejudicar outros com base em preconceitos pessoais. Oliveira, perdendo sua posição e autoridade, foi um testemunho vívido do poder da justiça, mostrando que ninguém está acima da lei ou da ética profissional. Graças às ações decisivas e rápidas de Santos, a história não terminou apenas como um evento isolado. Tornou-se um ponto de virada, impulsionando mudanças significativas e positivas em toda a indústria da aviação. Aeroportos e companhias aéreas em todo o Brasil começaram a revisar rigorosamente todos os seus processos, fornecendo aos funcionários treinamento abrangente sobre consciência social e diversidade cultural como nunca antes. Através deste evento dramático e intenso, todos reconheceram o poder perigoso do preconceito, mas também sentiram o imenso poder e potencial de mudança que a justiça e responsabilidade social podem trazer. A mudança no personagem central de uma mãe CEO para um pai administrador da ANAC tornou a aplicação da justiça mais poderosa, clara e direta do que nunca. Isso ajudou a entregar uma mensagem profunda e incisiva. Cada sonho merece proteção e ninguém deveria pagar o preço do medo por causa de diferenças na cor da pele, status ou origem familiar. Para Lucas, cada passo adiante em sua vida era agora não apenas para si mesmo, mas também para continuar espalhando esses valores humanos, ajudando a sociedade a se aproximar de um futuro onde todos sejam tratados com a dignidade, respeito e justiça que merecem. Através da história emocional e dramática de Lucas Santos, vemos o impacto devastador que o preconceito pode ter, mas também testemunhamos a tremenda força da justiça e responsabilidade social quando executadas com firmeza e clareza. Ninguém merece experimentar injustiça ou sacrificar seus sonhos por causa de sua cor de pele, status ou origem. E você? Já testemunhou ou experimentou discriminação devido a preconceito? Compartilhe sua história ou pensamentos nos comentários, para que possamos espalhar juntos a mensagem de igualdade e justiça. Se você achou este vídeo significativo, por favor, deixe um like, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever para mais histórias inspiradoras. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.